Olá a todos, esta é a apresentação do projeto final de Bases Experimentais das Ciências Naturais, intitulado de Análise do teor de lactose em leite sob o rótulo zero lactose, utilizando a fita para medição de glicemia. Todos os membros do grupo estão listados abaixo. Primeiramente, foram iniciadas uma série de discussões e compartilhamento de ideias sobre projetos que poderiam ser realizados. O grupo, já decidido em fazer algo em relação ao leite, verificou em pesquisas que a média de consumo anual no Brasil é de 169 litros de leite por pessoa, o que faz do país um dos grandes consumidores de leite no cenário mundial. Além disso, 35% da população brasileira relata algum desconforto digestivo após o consumo de leite ou derivados. Ainda, a intolerância à lactose atinge 70% dos adultos brasileiros, segundo pesquisas. Então, através dessas discussões e motivações, o grupo optou pela realização de um projeto que verificasse se a informação nutricional de que a lactose está ausente em leite sob o rótulo de zero lactose de fato procede. E para tal, foram utilizados materiais e métodos que serão explicados a seguir. Para verificar a presença da lactose na composição do leite, foi essencial o uso da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose em dois monossacarídeos, a glicose e a galactose. Portanto, se após o acréscimo da lactase no leite houvesse um aumento no teor de glicose, então teríamos um indicativo de que havia lactose, que foi quebrada pela enzima lactase, o que resultou no aumento da glicose. Já a medição do teor de glicose foi feita utilizando o aparelho Freestyle Freedom Light. Então, o projeto ocorreu sob os seguintes procedimentos experimentais. Primeiro, a testagem do aparelho. Uma vez que o aparelho que nós utilizamos tinha uma faixa de operação de 20 mg por decilitro até 500 mg por decilitro, foi necessário garantir que a variação de glicose fosse detectada pelo aparelho, estando nessa faixa de operação. Em segundo lugar, utilizando o método de adição de padrão, nós construímos a curva padrão para o método, através da adição gradativa de glicose. Em terceiro lugar, foi feita a análise da atividade enzimática em relação ao tempo, onde nós fizemos dois testes, um com o comprimido inteiro e o outro com o comprimido moído. Na quarta e última etapa, usando os dados dos testes anteriores, foi feita a adição da enzima lactase no leite sob rótulo zero lactose. Então, adicionamos a enzima e realizamos a medição da glicose, verificando se houve ou não uma variação. Nesta primeira etapa, fizemos um primeiro teste com 1 ml de leite, que não estava diluído em água. Já nesse teste, o aparelho disse que o valor estava acima de sua faixa de operação. Então, fizemos vários outros testes com diferentes fatores de diluição. E por fim, a proporção escolhida para prosseguir com o trabalho foi de 1:10, visto que a variação de glicose permaneceria numa faixa de leitura confiável, compatível com as especificidades do aparelho usado para a medição. Na segunda etapa, utilizando o leite zero lactose diluído na proporção escolhida no último teste, foi realizado o método de adição de padrão, onde adicionou-se gradativamente a glicose. O leite sem nenhuma adição de glicose aferiu 172 mg por decilitro, e no nosso gráfico foi o ponto zero. E depois de adicionar a glicose gradualmente, chegamos no valor 413 mg por decilitro, conforme pode ser observado no gráfico abaixo. Na terceira etapa, usando agora o leite FIT com lactose, foi possível observar que há aumento no teor de glicose em decorrência da ação da enzima lactase. Mais importante, observamos que o comprimido moído age com maior velocidade e que ambos os testes começam a estabilizar a partir da faixa de 45 minutos. E finalmente, usando o comprimido moído, que se mostrou mais rápido no teste anterior, adicionamos enfim a enzima lactase no leite zero lactose. Após a medida do teor de glicose, obtivemos os resultados no gráfico abaixo, onde podemos perceber uma pequena variação na diluição 1:2, em especial na diluição 1:10, onde a variação foi aproximadamente 40% maior. Através de cuidadosa análise dos resultados, chegamos então às conclusões. Primeiro, que foi possível identificar o aumento do teor de glicose no leite sob o rótulo zero lactose, mesmo após a adição da enzima lactase, o que indica
ainda que muito baixa, a presença da lactose nesse produto. Dessa forma, recomendamos às pessoas que sofrem de desconforto com leite ou derivados que, ao consumir o produto analisado, façam uso da enzima comercial da lactase, mesmo que o teor de lactose no produto esteja dentro dos padrões de segurança determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outra conclusão que obtivemos foi que a fita glicêmica ela se mostrou funcional para a finalidade que nós empregamos, mesmo que não seja o seu uso principal. Por fim, essas são as nossas referências. Nós agradecemos pela atenção. Muito obrigado.